Era terça-feira comum. O despertador tocou, o café estava pronto. O trânsito começava a se formar como sempre. Carros, ônibus e caminhões ocupavam as ruas, aviões decolavam nos aeroportos, navios atravessavam oceanos. Mas de repente, algo aconteceu. Os postos de combustível fecharam. Nos noticiários, uma frase curta, quase inacreditável: não há mais petróleo. Não foi uma alta de preços, não foi uma greve. Simplesmente acabou. Os poços secaram, os estoques se esgotaram. A fonte que moveu o mundo por mais de um século deixou de existir. Nas primeiras horas, o choque não parecia tão grande. Algumas pessoas acharam que era só um problema temporário. Mas em menos de um dia, o mundo começou a sentir os efeitos. Carros ficaram parados nas estradas, ônibus deixaram de circular, aviões não decolaram. Em portos, navios ficaram presos, sem combustível para seguir viagem. O silêncio que tomou conta das cidades não era o silêncio da paz, era o silêncio da paralisia. Sem petróleo, a primeira consequência foi a interrupção do transporte. E sem transporte, a cadeia inteira da nossa sociedade entrou em colapso. Em 24 horas, supermercados começaram a esvaziar. Sem caminhões para trazer comida, frutas e verduras estragaram nas fazendas, enquanto nas cidades os preços dispararam. Produtos básicos desapareceram das prateleiras. E então percebemos algo ainda mais assustador. O petróleo não é apenas gasolina. Ele está em quase tudo. Nas embalagens, nos plásticos, nos lubrificantes de máquinas, nos fertilizantes que garantem nossa produção de alimentos, até nos medicamentos. Um simples remédio para dor de cabeça depende direta ou indiretamente do petróleo. Sem ele, hospitais começaram a enfrentar problemas de abastecimento. As fábricas pararam. Máquinas complexas que dependiam de óleo lubrificante ou peças de plástico ficaram inoperantes. As linhas de montagem silenciaram. Trabalhadores ficaram sem função. A economia global, que se move como um organismo vivo, perdeu o coração que bombeava sua energia. Ao mesmo tempo, a vida cotidiana se transformou radicalmente. As pessoas passaram a se locomover a pé, de bicicleta ou de transporte público improvisado. Aqueles que moravam longe do trabalho simplesmente não conseguiam chegar. Reuniões presenciais foram substituídas por conversas remotas. Para quem ainda tinha energia elétrica estável, já que muitas usinas também dependiam de derivados do petróleo. Os governos, diante do caos, começaram a buscar soluções emergenciais. Energias renováveis, como solar e eólica, receberam atenção redobrada. Veículos elétricos foram produzidos em massa, mas não rápido o suficiente para atender à demanda imediata. Cidades que antes ignoravam o transporte coletivo passaram a investir pesadamente nele. O curioso é que, em meio à crise, algumas coisas melhoraram. 100 milhões de carros e caminhões circulando, o ar ficou mais limpo em poucos dias. Céus antes cobertos por fumaça revelaram um azul intenso. Animais silvestres começaram a aparecer em áreas urbanas. As ruas ficaram mais silenciosas e até o som do vento parecia mais nítido. Mas isso não apagava o fato. Estávamos vivendo uma das maiores transformações da história moderna. E ela não tinha sido planejada. Com o passar dos meses, a adaptação se tornou inevitável. Indústrias que antes dependiam de petróleo investiram em novos materiais. Plásticos biodegradáveis e recicláveis substituíram derivados do petróleo. Agricultores recorreram a técnicas antigas de cultivo, combinadas com novas tecnologias para manter a produtividade sem fertilizantes petroquímicos. A vida ficou mais lenta. Viagens internacionais se tornaram raras. O comércio global se reorganizou para funcionar de forma mais regionalizada. Cidades aprenderam a produzir mais do que consomem, reduzindo a dependência de longas cadeias de transporte. O dia sem petróleo foi um marco. Não um feriado, mas uma lembrança permanente de que recursos finitos não duram para sempre. Por décadas, sabíamos que o petróleo acabaria um dia, mas ignoramos, adiamos a transição, apostamos que haveria tempo. E quando ele acabou, não houve aviso prévio, nem tempo para se preparar. A grande lição foi simples, mas dura. Não existe fonte de energia infinita. E quando dependemos demais de uma só, ficamos vulneráveis.
O petróleo moldou o século XX, mas o século XXI terá que ser moldado por algo diferente. O que começou como um colapso virou um novo começo. Hoje vivemos num mundo mais limpo, mais descentralizado e mais consciente. Mas isso custou caro. Custou anos de adaptação forçada, milhões de empregos perdidos, mudanças radicais no estilo de vida.